Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 14 de julho de 2022, falaremos sobre demissões na Alice, SPACs e Bill Ackman lá nos Estados Unidos. Falaremos sobre novo modelo de captação, funding do Nubank, que está gerando algumas controvérsias, e também outra polêmica, que é a desistência da compra do Twitter pelo Elon Musk. Vamos falar de Amazon também, né? A Amazon comprou uma participação na Total Express e também uma parceria com a Grubhub. E em resultados, a gente vai falar sobre resultados da Claro no Brasil, início da operação 5G, PepsiCo e Even. E, por fim, falaremos sobre loja do mecânico. E para me acompanhar nessa trajetória hoje, estou aqui com meus caríssimos colegas, voltando aqui depois de uma temporada ausente, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato. Fala, Gustavo. Fala, Yuri. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos para cima aí que tem notícia pra caramba. Queria só agradecer a turma do PSP que a gente iniciou essa semana. Mais de 40 alunos aí aprendendo sobre técnicas de estratégia de precificação. E aí, manda um abraço para todo mundo aí. Hoje a gente vai se ver aí na aula à noite. Pois é, em breve a gente deve abrir inscrições para a nova turma do Pricing, porque já lotou essa daqui, e aí a gente avisa vocês assim que a gente tiver essa turma aberta. Mas para você que quer se desenvolver em estratégia e finanças, junto com a gente, já tem experiência de mercado, lidera times, né, está à frente de alguma empresa, posições de gestão, etc., o Strategy and Finance Program começa na próxima semana e a gente tem algumas pouquíssimas vagas para esse curso. O link está aqui na descrição. Dá uma olhada, que pode fazer bastante sentido para você. São muitos casos reais, muitas simulações, modelos, muita história e compartilhamento de experiência entre alunas e alunos, tá? É bem legal. Bom, com a gente aqui também, Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia da BTC. Fala, Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, Aracaki, olá a todos os nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você esteja escutando aqui o nosso podcast. É um prazer estar aqui mais essa semana. E, Renato, não deixa tanto tempo a gente aqui sozinho, eu me sinto órfão aqui com o Habib, poxa, a gente precisa da sua presença. Mas vamos lá, pessoal, que tem bastante notícia e hoje eu tenho coisas interessantes para serem comentadas. Muito bom. E aí, pessoal, já avisando vocês aqui da bancada também, semana que vem eu tenho as minhas mini férias, viu, pessoal? Uma semaninha, vou passar um frio desgraçado onde eu vou, mas já tá começando a ficar frio aqui em São Paulo, mas é aquele frio brasileiro, né, pessoal? Convenhamos que dá para aguentar bem com uma boa camiseta de manga comprida, como essa da Insider aqui, que eu tô usando e que eu certamente recomendo, porque ela tem um conforto térmico muito bacana, tecnologia têxtil que ajuda bem, segura o suor, não deixa com que o odor se alastre dentro da sua camiseta, tá? E é muito interessante para esse tempo mais ou menos frio que a gente tem aqui em São Paulo, aí os 15 graus, 14 graus, então fica bem interessante, bem adequado para você que tem interesse em dar uma adaptada, né, ou um update no seu guarda-roupa com as camisetas, né, de manga longa, principalmente agora nesse inverno da Insider. Você pode entrar no link aqui na descrição e utilizar o cupom BTC12, que você ganha 12% de desconto em todos os itens que você compra através do e-commerce da Insider Store. Então entra no link, dá uma olhada, que vale a pena realmente. Aqui todo mundo da bancada utiliza, a gente gosta bastante, tá? O pessoal é bastante sério e os itens têm bastante qualidade, tá? Vale a pena. Bom, vamos lá, pessoal, tem bastante coisa para a gente conversar hoje, né? Eu vou pegar essa primeira notícia, e essa notícia é da Forbes. O título é Health Tech Alice demite 63 funcionários. Bom, eu fico bastante chateado porque eu sou um cliente da Alice, né? Eu espero que esteja tudo bem, mas eu vou pedir para o Renato me ajudar aí, ver se está tudo certo aí com a Alice. E, principalmente, será que é interessante a gente ficar divulgando esse tipo de notícia sendo empresa, Renato? Comenta um pouquinho. Bom, vamos lá. Fique tranquilo que eles acabaram de receber 679 milhões de aporte, então dinheiro tem.
Então, pelo menos um ano aí você está garantido aí, mas vai fazer um check-up aí, que eu acho que é bom você fazer rapidinho, né? Bom, vamos pegar aqui a notícia. A Alice, a gente conhece, vem crescendo bastante nesses últimos tempos, atua na área de saúde, e ela anunciou que ela demitiu 63 funcionários. Mas, para tranquilizar o Habib também, os 63 funcionários são concentrados na área de vendas. Então, eles estão fazendo um ajuste ali no quadro, até porque a gente está vendo que um monte de empresa de tecnologia vem divulgando aí demissões aí para dar uma aliviada na estrutura de despesa. Aí a pergunta que o Habib me fez, será que faz sentido uma empresa ficar divulgando que ela demite pessoas? Olha, eu sou da época onde a empresa ela só divulgava que ela estava contratando, que aí ajuda no employer branding, etc. e tal. Agora virou moda as empresas divulgarem que estão demitindo. Acho que é uma sinalização para os investidores, não, estamos sérios aqui com o negócio, etc. e tal. Mas eu não sou muito dessa época não, mas agora virou moda. E aí eu até peguei uma notícia aqui que eu achei muito interessante aqui no Valor Econômico, que está assim, ó, Facebook pretende demitir funcionários de menor desempenho. Bom, olha o que está virando notícia, pessoal. A pergunta que eu faço é, será que o Facebook já não fazia isso antes, né? Porque é a coisa mais clássica que você faz em gestão de pessoas e aumento de performance, né? Quem tem menos performance, está performando, tem que ser demitido mesmo. Daqui a pouco as empresas vão começar a divulgar, ó, vamos começar a promover as pessoas com alto desempenho. Então tá virando uma moda aí fazer esse tipo de divulgação, até porque o LinkedIn já mostra isso de forma indireta, mas as empresas aí estão divulgando as demissões, acho que mais para sinalização aí que elas estão sérias aí com o cenário difícil que todas as empresas vão enfrentar no futuro. Pois é, Renato, a gente vem falado nos últimos episódios do BTC Journal justamente essa dificuldade que as startups terão e já estão tendo de captação de recurso, muito devido ao cenário desfavorável. E agora eles têm que mostrar de alguma forma que eles agora estão controlando as finanças dentro da empresa. Só não sei se divulgar demissão seria a melhor das alternativas aqui, né? Vamos acompanhando, né? A gente vai informando vocês, né, sobre as dificuldades, eventualmente, no mundo das startups. Agora vamos para uma outra notícia. Essa daqui é do Neofeed, e essa daqui, de fato, me surpreendeu. 4 bilhões de dólares não encontraram destino. Bill Ackman vai devolver tudo. Renato, a gente também já comentou aqui em algumas situações sobre as SPACs, que é um modo alternativo de uma empresa entrar na bolsa de valores, né? Acho que vale a pena até a gente retomar rapidinho, né? Já falamos bastante sobre SPAC aqui, mas só para entender o que está acontecendo aqui e por que o Bill Ackman vai devolver essa grana. Bora, vamos lá. A gente já falou bastante sobre SPAC aqui. Tem um jeito que uma empresa pode ter ações listadas na bolsa ou virar uma empresa de capital aberto, que é um jeito tradicional aí de mercado, que é ser comprado por uma empresa de capital aberto. Né? Na hora que você é comprado por uma empresa de capital aberto, a princípio você já faz parte aí do pool aí de ações que a empresa já negocia na bolsa. A SPAC, ela é também um veículo já de capital aberto na captação, mas que tem como objetivo, como o próprio nome diz, investir em empresas para conseguir ter a rentabilidade, né, na valorização aí dos seus ativos. Só que eu já tinha explicado que até o próprio conceito de SPAC, ele é meio questionável. Por quê? Porque se uma empresa é muito boa mesmo, o que ela vai fazer? Ela vai, eventualmente, ir para a bolsa diretamente, e ela não precisa abrir mão de participação via SPAC diretamente. Então, o que sobra para as SPACs comprarem? Né? Só ativos ainda que têm, né, muito potencial de crescimento e que, às vezes, no curto prazo, ainda não estão dando resultado. Então, qual que seria o segredo aí para esse mercado de SPAC ficar muito bom? É os resultados aí de todas essas SPACs que estão surgindo ali nos Estados Unidos começarem a dar muito retorno aí para os acionistas e, eventualmente, isso se mostrar um veículo importante aí para a diversificação da carteira de todo mundo. Perfeito. Bom, esse Bill Ackman, ele é muito conhecido no mercado de investimentos lá nos Estados Unidos, até o pessoal chama ele de Baby Buffett, porque ele investe aí, ele é gestor de vários fundos aí com bastante rentabilidade. Bom, o que ele fez? Ele tem a Pershing Square Capital Management e ele fez uma SPAC lá 2 anos atrás, captou 4 bilhões e não conseguiu achar ativos para fazer esse investimento. E aí o pessoal fala que isso foi um fracasso.
Eu, particularmente, acho que agora esse cara, ele tem mais o meu respeito. Por quê? Porque a gente viu aqui, eu falei até no BTC News, de várias empresas que foram para a Bolsa via SPAC, que tiveram resultados horrorosos, né? Um modelo de negócio extremamente questionável. E quem que se ferra nisso? Quem que se ferra nisso é quem investiu ali na SPAC, certo? Beleza, então que o Bill Ackman viu? Ele falou assim, olha, eu não vi nenhum ativo que pudesse ter potencial de crescimento que justificasse eu fazer esse investimento. Então, o que eu vou fazer? Eles têm 2 anos para fazer o investimento, vão pegar o dinheiro, vão devolver ali para todo mundo que investiu na SPAC com uma certa remuneração. Eu, se tivesse investido nessa SPAC, eu ia estar muito feliz com o Bill Ackman. Por quê? Porque a maior parte dos ativos que foram investidos por SPAC caíram. Tem um levantamento aqui, ó, da Universidade da Flórida, que ela viu, que só em 2022, hein? E esse negócio foi feito até maio deste ano, né? Que as empresas que foram investidas por SPAC tiveram uma queda no seu valor de 59,5%. Ou seja, tem que agradecer o Bill Ackman que ele não fez nenhum investimento zoado aí e que está devolvendo o dinheiro integralmente e ainda com uma correção. Então, é basicamente isso que esse mercado, dado esse resultado ruim aí que essas SPACs estão tendo no mercado de ações, provavelmente aí vai ser muito difícil captar dinheiro no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, e você colocou um ponto muito interessante, Renato, que SPAC, assim como fundos de investimento, dependem muito da credibilidade do gestor, da pessoa que está à frente da operação. SPAC, inclusive, é um caminho para empresas de altíssimo risco. Eu lembro do caso da IVE, que é aquela subsidiária da Embraer, que está construindo os carros elétricos, que não tem receita nenhuma. O primeiro carro, a gente comentou aqui recentemente, né, a gente já tem alguns contratos, mas os veículos elétricos voadores da IVE, da Embraer, serão criados, né, construídos e vão entrar em operação só em 2026. Então, ainda é muito distante. Né? É difícil entrar com capital na Bolsa de Valores com essa perspectiva tão arriscada. A SPAC serve para isso, mas você precisa de uma certa credibilidade. E eu concordo plenamente com você, Renato, no intuito de que Bill Ackman, ao não encontrar um ativo e devolver o dinheiro, certamente ele não fracassou. Muito provavelmente, na visão de muita gente madura, ele sai dessa mais forte por mostrar essa credibilidade. Né? Então, acho que isso é bem interessante, mas certamente é uma raridade. Vamos para a próxima notícia. Aqui eu peguei do Brasil Journal. E essa aqui está gerando algum burburinho aqui no Brasil. A saída engenhosa do Nubank para baixar o seu custo de funding. Essa daqui eu vou pedir para o Renato comentar também, mas só para colocar um contexto. Muita gente utiliza o Nubank hoje, é cliente do Nubank e tal, mas utiliza aquela conta que é remunerada, que atualiza todo dia, não sei o quê. E algumas pessoas estão reclamando bastante disso, que o Renato vai comentar agora, porque aparentemente diminui a rentabilidade, apesar de não diminuir, só muda algumas regras, mas tem consequências muito importantes para a empresa. Renato, comenta aí. Bora, vamos lá. Eu detalhei essa notícia aqui no BTC News de hoje mesmo que está saindo, mas eu vou fazer um overview aqui dessa notícia aqui no Journal. Basicamente, o que o Nubank fez foi reinventar aí a poupança, né? Como que funciona a poupança? Você coloca o dinheiro e aí tem a data de aniversário. Então, ela fica 30 dias sem receber nenhuma remuneração e aí na data de aniversário você tem toda a remuneração da poupança. Basicamente é isso. O que o Nubank está fazendo? Bom, para ele baixar o custo de aquisição de dinheiro, ele está fazendo o seguinte, como o próprio Habib explicou, antes você depositava o dinheiro, ele já estava tendo rendimento diário ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai esperar 30 dias, e aí vai ficar 30 dias sem remuneração, e lá no 31º dia, você vai ter toda a remuneração do 100% do CDI retroativo. Qual que é o ponto aqui? Tem uns analistas de mercado que analisaram aqui um pouco dos financials aqui do Nubank e falaram que entre 40% e 50% do dinheiro que é depositado a prazo ali no Nubank é resgatado em menos de 30 dias. Então, olha a economia que o Nubank vai ter na hora de captação, porque ele não vai precisar mais remunerar esse dinheiro. Se resgatar antes de 30 dias, é zero de investimento. Então, você capta um dinheiro a zero de custo e empresta esse negócio a 100%, 200%, 300% CDI. Então, é uma forma bem engenhosa mesmo aí que o Nubank está implementando aí para conseguir, eventualmente,
aumentar a sua rentabilidade. Tem um analista do BTG nessa notícia que fala que a economia vai gerar um acréscimo, né, de lucro operacional, lucro bruto, de 250 milhões de dólares. Então, se a conta estiver correta, é uma economia bem grande e vai direcionar o Nubank aí para ser uma empresa bem lucrativa. Outra coisa que eu queria, né, mencionar nessa notícia é que o Nubank ele também divulgou na segunda-feira que ele está fazendo um negócio que é basicamente você classificar os objetivos do dinheiro que você tem no Nubank na própria conta digital. Basicamente é o seguinte, você tem lá um dinheiro e você fala assim, ó, quero destinar um pouco de dinheiro para viagens. Ah, isso daqui é para comprar um imóvel, isso daqui é para aposentadoria. E aí você vai classificando o dinheiro por objetivo. Por que isso é importante? Isso daí é importante, primeiro, para ter uma organização melhor, né, dentro da carteira do Nubank, para os investimentos específicos, objetivos específicos de cada cliente, legal, tá? E aí o Nubank ele vai conseguir oferecer produtos mais adequados para cada tipo de classificação que o cliente vai ter. Por que isso é bom? Primeiro porque você vai ter aí uma rentabilidade maior para o cliente, ele vai ficar mais satisfeito. Então, é aquele negócio que o Habib falou, né? O pessoal ficou meio chateado aí que não vai ter mais a remuneração aí de 100% logo em D0, mas também tem essa ferramenta aí que vai ajudar aí você controlar suas finanças. E o outro negócio que é interessante é que, além disso, você bypassa o assessor financeiro, né? Porque eu não sei se quem já teve contato com o assessor financeiro, mas a primeira coisa que ele te pergunta são os objetivos que você tem. E aí ele vai fazendo isso, que a carteira aí vai permitir que as pessoas façam de forma individual dentro do Nubank. E a terceira coisa que eu acho sensacional é que, dependendo do volume de dinheiro classificado, dependendo dos objetivos, o próprio Nubank ele pode ver viabilidade de novos produtos. Fala assim, olha, eu estou vendo aqui que 60% aqui do dinheiro que estão depositando é para viagens. Pô, será que não faz sentido a gente tentar criar um produto financeiro que dê uma altíssima rentabilidade com um risco mais baixo para esse tipo de objetivo, dado que eu sei a quantidade de dinheiro, né, que está buscando produtos dentro desse objetivo? Então, o Nubank ele acerta bastante nessas iniciativas, muito inteligente, parabéns para o Nubank. Aí vem a finalização da notícia, que é o seguinte, e os outros bancos? O que eles vão fazer? Aí, na terça-feira, coitado do Itaú, né? O Itaú foi lá e divulgou assim, ó, notícia da Exame, Iti lança a ferramenta para separar dinheiro guardado por objetivo, ou seja, exatamente a mesma coisa que o Nubank. Então, é sempre aquela guerra, né? As empresas novas, mais rápidas, criam as inovações e divulgam isso para o mercado, e as empresas grandes, que têm mais dificuldade de acelerar seus projetos de inovação, tem que, né, dar uma copiada aí no que tem de bom aí no mercado para conseguir crescer. Só que aí eu vou fechar tudo com o Yuri me ajudando aqui. Parece que esse tipo de iniciativa não é inovadora, né, no mundo inteiro. Já tem empresa que está fazendo isso. Yuri, você pode explicar para a gente? Pois é, Renato, claro, posso sim. Bom, eu comentei aqui com meus colegas antes da gente começar a gravar que eu uso um banco internacional, chama N26. Esse banco, inclusive, está chegando no Brasil, já está criando produto aqui, contratou algumas pessoas do Brasil, da Unicamp, para desenvolver o app dele e transformar ele no Brasil aqui para uso, né? Mas, Renato, desde 2015, eu uso esses espaços na minha conta que eu tenho lá em euro para viagem, por exemplo, para comprar um imóvel no exterior ou para próprio investimento. No meu caso aqui, eu tenho 8 espaços. E, de fato, ninguém me ofereceu nenhum produto ainda para viagens, por exemplo, alguma rentabilidade. Mas pensando agora aqui enquanto você estava falando, o Nubank pode ter uma aliança estratégica com uma CVC, com uma Booking, Decolar ou qualquer outra OTA para poder fomentar esse negócio deles. Eles vão conhecer melhor os planos dos seus respectivos clientes, né? Mas, de novo, eu já uso o N26 aqui há 5, 6 anos. Quando eu viajei para a Europa, precisei de uma conta internacional e já tem esses espaços aí. Nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. Você viu, né? O próprio Yuri aqui trouxe mais um objetivo aí, uma possibilidade de novos negócios que o Nubank pode ter com esse tipo de iniciativa. Sensacional! Acho muito interessante isso. Vamos ver aí o Nubank com essas iniciativas, se ela começa aí a justificar um pouco daquele valuation inicial, que infelizmente já se foi aí, e agora ele precisa mostrar um pouco aí de crescimento para voltar aos patamares do IPO.
Pois é, apesar de que justificar o valuation atual já seria um bom começo, enfim, mas é muito interessante esse ponto, e de fato, do ponto de vista do usuário, você hoje tem uma queda. A gente fala muito sobre isso em treinamentos que a gente dá de economia comportamental, a importância da mensagem, né, do framing da mensagem. Muita gente percebeu essa mudança do funding do Nubank como sendo uma penalização, porque antes a rentabilidade era diária, agora se a pessoa deixar um dinheiro por 15 dias e sacar, esse dinheiro não vai ter rentabilidade nenhuma. Então isso, do ponto de vista de alguns usuários, foi bastante prejudicado. Porém, uma forma interessante que o Nubank está fazendo, que o Renato comentou, é diversificar o produto, colocar novas features, etc., para mudar um pouco essa percepção e trazer um benefício aí do ponto de vista de experiência do usuário para compensar essa eventual perda, tá? Então, Nubank sempre foi muito competente no desenvolvimento de produto, isso é inegável, né? Então, é muito interessante que eles continuam nessa toada, trazendo features que provavelmente eles pescaram aí de bancos internacionais, como o Yuri comentou, né? O que não tem nenhum demérito, com certeza. Vamos para a próxima notícia. Essa daqui também, né, tá bastante discutida. Eu peguei da Forbes. Elon Musk publica meme sobre a ameaça do Twitter de ir à justiça. Renato, explica um pouco dessa novela, lembrando, né, pessoal, que o Elon Musk fez uma oferta para comprar o Twitter aceitou depois de algumas discussões no conselho, etc. E agora Elon Musk deu para trás. Vamos lá. Beleza. Bom, vamos analisar essa notícia aí pela ótica da negociação empresarial, dado que somos três aí, professores, aí, instrutores de negociação empresarial. Eu estava dando uma lida ali nos blogs americanos e falam que o negócio que o Elon Musk fez é genial em termos de negociação. Por quê? Bom, vamos lá. Ele ofereceu comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. Perfeito. Isso antes de ter toda a deflagração aí das crises, etc., e o mercado de ações ter caído. Aí o que aconteceu? Caiu, né, todos os ativos de mercado, e aí aconteceu exatamente o que a gente tinha comentado em alguns BTCs Journal no início da pandemia, que é basicamente qualquer transação que tinha sido negociada antes da queda, eles começaram a ver cláusulas ali no contrato para conseguir melar o negócio. Mas qual que é o objetivo final? O objetivo final é fechar a transação, porque eventualmente todas as empresas tinham interesse e planos estratégicos para o negócio, mas num valor mais ajustado para a realidade que está o mercado de ações hoje. Bom, o Elon Musk, ele, né, saiu da negociação, e aí o pessoal fala assim, não, mas tem uma multa ali de 1 bilhão que ele tem que pagar se ele desistisse do negócio. Aí eu dei uma olhada naqueles blogs que viram lá algumas cláusulas ali do contrato. Elon Musk é o cara mais rico do mundo, então provavelmente ele foi assessorado pelos melhores escritórios jurídicos para fazer esse tipo de transação. Aí tá ali, quais são as condições para ele ter que pagar esse 1 bilhão? Primeiro, falta de financiamento para aquisição, que ele tem, né? Ele já tem a carta ali de todos os bancos, e bloqueio do negócio por reguladores, que também ele já não tem, né? Porque nem foi ainda oficializada a transação. E não tinha absolutamente nada mencionando ele desistir por conta própria da transação, se não for por esses motivos. Então, assim, ele precisa juridicamente pagar esse 1 bilhão? Pelo que dizem lá fora, aparentemente não. Aí você vai falar assim, bom, mas ele quer comprar os negócios? Ele quer comprar o Twitter, mas ele quer comprar num valor mais ajustado. E ele está usando aquelas contas falsas ali que o Twitter não conseguiu mostrar para ele, ou pelo menos, né, com dados fidedignos, qual que é o percentual de bots que tem lá dentro para ele conseguir eventualmente fazer uma auditoria. Aí tem uma outra coisa que o pessoal falou lá, que é tática de negociação sensacional. Aí ele sabia que o Twitter ia para a justiça. Aí a justiça ela vai perguntar assim, beleza, então por que você desistiu? Desistiu porque eles não me mostraram que tem 5% de contas falsas. Legal. Aí chega lá o juiz e fala assim, então Twitter, quantas contas falsas você tem? Aí ele vai ser obrigado a mostrar esse negócio em juízo. E aí provavelmente vai ter muito mais do que 5%. Então ele vai obrigar juridicamente o Twitter a colocar uma corda no próprio pescoço, né? Que agora ele vai ser obrigado a mostrar o negócio, e se tiver mais de 5%, beleza, está justificado por que ele não vai fazer a transação. E aí, o que provavelmente vai acontecer? O Twitter vai ver que isso vai acontecer, vai lá, vamos fazer um acordo, então, vamos fazer um acordo aqui, quanto você quer pagar aqui? Em vez de 44, quer pagar uns 36 aí? Vamos negociar. E aí, no final, vai fechar esse negócio lá para frente. Então,
Aparentemente, a estrutura da negociação que foi feita pelo Elon Musk foi muito bem amarrada, né? E aí ainda tem outras pessoas que falam que ainda ele ajudou a justificar ele vender ações da Tesla. Porque o que acontece? Se o Elon Musk simplesmente vendesse a ação da Tesla sem nenhuma justificativa, as ações iam cair, porque, pô, o Elon Musk já acha que não tá confiando na Tesla, né? Só que ele está falando o seguinte: não, eu estou resgatando aqui ações da Tesla, né? Estou vendendo porque eu preciso de dinheiro para fazer a transação do Twitter. Ah, então beleza, está justificado, então não teve um efeito muito negativo na hora que o Elon Musk vendeu as ações da Tesla. Então, olha que interessante, né? Eu não sei se foi isso que ele, ou foi sorte, né? Ou ele pensou em tudo isso na hora que ele fez a transação. Mas se ele tiver pensado efetivamente em tudo isso que o pessoal está comentando lá fora, ele tem todo, né, a justificativa para ser o homem mais rico do mundo, porque ele é genial em termos de negociação aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que mais para frente aí eles vão entrar num acordo. Vamos acompanhar. Pois é, eu também não sei dizer se ele de fato desenvolveu essa estratégia, que é uma estratégia muito interessante do ponto de vista de negociação estratégica, ou se foi simplesmente ação atrás de ação desembestado. Não sei, né? Não estou na cabeça dele para saber, mas, né, que foi interessante foi. E aí, quando você falou de contrato, Renato, eu lembrei daquele contrato da Sycamore, quando ia comprar a Victoria's Secret. Você lembra disso? Pô, aquele escritório de advocacia e contratos ali deve ser o mesmo do Elon Musk, né? Porque os caras colocaram assim, ó, se houver uma pandemia, pô, os caras lá em 2019, se houver uma pandemia, o negócio tá melado. Olha que sensacional esses caras, deve ser o mesmo escritório que tá assessorando Elon Musk. Pois é, a gente Ô, tem que tomar muito Habib, cuidado com as letras miúdas. Fala, Yuri. Habib, eu não sei se foi uma sucessão de coincidências do Elon Musk, mas se foi, que cara sortudo, né? Eu acho que é mais competência, hein? Pois é, não conseguiria adiantar. Posso chutar também qual foi a intenção, né? Mas de fato, inclusive essa jogada de vender as ações da Tesla, justificar, né? Fiz caixa, etc. Né? Enfim, são fases interessantes, mas para você que está ouvindo a gente, isso tudo é estruturável dentro de um processo de negociação estratégica, no desenho do poder de barganha, do que a gente chama de BATNA, desenvolvimento de zona de possível acordo, mapeamento de interesses. Então, isso a gente trabalha bastante dentro do General Business Program e também em treinamentos corporativos. Inclusive, amanhã, sexta-feira, temos um com esse tema especificamente. Então, se você tem interesse, né, você que está numa empresa, está em alguma área e quer trazer treinamentos de negociação estratégica para a sua empresa, fala com a gente, entre em contato, seja aqui pelos links na descrição ou lá no nosso e-mail, contato@btcompany.com.br, que a gente desenvolve também, baseado nas necessidades das empresas, tá? É uma das divisões aqui dentro da BTC. Bom, vamos seguir, pessoal. A gente agora vai falar de Amazon. E eu peguei duas notícias para o Yuri comentar. A primeira é do valor econômico, e o título é: Amazon compra fatia da Total Express. Né, varejista entra como sócia no negócio de logística do grupo Abril. E a segunda notícia é do Neofeed. Com o Grubhub, a Amazon mostra seu apetite no delivery de refeições. Yuri, queria que você comentasse cada uma e depois juntasse aí o bolo, falando sobre as estratégias que a Amazon está seguindo. Beleza, vamos lá, Habib. Então, começando da primeira, Total Express, ela é uma empresa de logística e distribuição de produtos local, e a Amazon comprou 9,68% da Total Express. Bom, a Total, hoje, ela é controlada pelo grupo Abril e é focada na venda de serviços logísticos, especialmente para e-commerce. Talvez, Habib e ouvintes, seja a última parte da Abril que ainda tem algum valor, né? Pô, eles foram bons pra caramba no mercado impresso de mídia, né? Revistas e jornais. Isso a gente sabe muito bem que foi tomado pela tecnologia e pelos meios digitais de fazer mídia e provavelmente só sobrou lá o centro de distribuição e o jeito deles distribuírem essas revistas. Bom, vamos usar isso para ganhar um último dinheirinho e talvez pagar a recuperação judicial que eles se enfiaram. Bom, outros varejistas como Magalu, Mercado Livre foram procurados também para fazer esse deal. Então, a Total Express foi atrás de grandes empresas para poder fazer esse negócio e a Amazon comprou. Bom, essa negociação ela aconteceu em 27 de junho, ou melhor, ela foi finalizada em 27 de junho
E nesse deal não houve mudança no controle, no modelo de gestão, nem na governança, e também não houve alteração na relação aos indicados, a membros do conselho. Bom, eu também não sei por que a Amazon ia querer entrar no conselho da Abril, né? Mas que bom que ela não fez isso. Bom, o last mile, né, a última perna ali da entrega, ele tem movimentado o varejo nos últimos tempos. Nós tivemos, e comentamos aqui no Journal, a aquisição da Uello, feita pela Renner recentemente, que particularmente aqui acredito que foi um baita de um negócio, porque a Renner saiu na frente das suas concorrentes, C&A, Riachuelo e outras varejistas de moda aí. Bom, o varejo online ele tem pilares que sustentam o seu negócio, como qualidade, preço e rapidez na entrega. E pensando neste pilar de rapidez, aqui um diferencial da Total é que ela entrega 70% dos seus produtos em até 48 horas. Ela tem 16 centros de distribuição no Brasil e já presta serviços para a Amazon. E aqui eu garanto, as regras da Amazon para você entrar e ser um seller dentro da Amazon são absolutamente rígidas. Eu lembro quando eu estava numa empresa de varejo, as discussões que a gente tinha com a Amazon por atrasar um dia a entrega ou por entregar um produto equivocado na casa do cliente. Isso é normal para e-commerce, não é o normal aceitável, né? Mas acontece de você colar a etiqueta errada, entregar um produto de cor diferente. É super difícil. Pensa em centenas de milhões de entregas por dia, você não errar nada. Assim, ninguém é perfeito, né? Nem essas empresas. Mas dado que as regras da Amazon são muito rígidas, a Total Express entrega parte dos produtos deles, deve ter uma sinergia aí que foi calculada para fazer esse deal. Legal. A Amazon hoje tem 12 centros de distribuição no Brasil e segue um movimento de aumentar a quantidade de produtos entregues em até 24 horas. Quem fez isso muito bem desde o começo da pandemia foi o Mercado Livre. Hoje você compra uma película de celular de manhã e ele entrega na sua casa depois do almoço. Então não é que é menos de 24 horas, são menos de 6 horas entre a compra e a entrega na sua casa. É uma velocidade muito grande. E o varejo é pautado, como eu disse, um dos pilares é a velocidade. É a ansiedade do cliente de comprar o produto e já ter. Por isso que o shopping é tão bom quando eu falo de varejo, porque o cliente pega o produto e vai embora. Aí quando você pensa na Amaro, que o cliente recebe o produto em casa, poxa, tem que ter uma entrega rápida. Eu já vi o produto, já vesti, já me senti bem, eu quero usar logo. Bom, sobre os financials aqui, para finalizar essa primeira parte, o último balanço publicado deles, da Total Express, mostrava uma receita líquida de 510 milhões de reais em 2019 e tinha tido uma alta de 27,5% sobre 2018. Não tem outro balanço publicado, então a gente não consegue comentar ainda. Mas, como o Renato falou, das SPACs, agora, pela Amazon ter comprado parte delas, provavelmente a gente passe a conhecer melhor os financials e os indicadores da Total Express. Essa foi a primeira parte. Vamos falar da segunda agora, que é a compra de parte da Grubhub, e a Amazon aqui mostrou um apetite no delivery de refeições. Bom, antes do deal, um pouco da história dessa empresa. Ela foi fundada em 2004. Em 2020, ela foi comprada por um grupo europeu chamado Just Eat, Takeaway.com, que por algo em torno de 7,3 bilhões de dólares. Eles contam com 244 mil restaurantes e entregam 588 milhões de pedidos por ano. Olha aí, ó, Habib, 588 milhões de pedidos por ano. Algum vai dar ruim, né? A gente vai entregar um erradinho ali, não tem jeito. Bom, aqui, ainda falando de logística e delivery, com o objetivo de aumento de portfólio e, na minha opinião, principalmente fazer testes, calcular sinergias, sinergia na prática, conhecer outros mercados, agora a Amazon está de olho em aumentar sua presença nesse serviço de delivery de refeições. O Renato comentou aqui comigo, antes da gente começar, que a Amazon já investiu numa parte de delivery lá atrás, ela desenvolveu o próprio sistema de delivery e não deu certo. A gente sabe muito bem, quando a gente faz uma análise de viabilidade de um projeto, ou a gente desenvolve dentro de casa, ou a gente compra alguém. A Amazon desenvolveu dentro de casa, não deu certo, agora entraram para comprar parte de uma empresa e fazer testes. E aqui é importante a gente entender, junto aos nossos ouvintes, que nada no varejo é colocado em franco desenvolvimento sem ter tido testes, sem ter tido o famoso MVP,
um produto minimamente viável para ver se tem tração, se dá certo, e se der, se for rentável, se provar, a gente tem os investimentos. Bom, no último dia 4 de julho, a companhia anunciou a compra de 2% dos negócios da Grubhub. Neste caso, a Amazon oferece, né, aos seus clientes a famosa assinatura. Então, assinatura para ter o delivery de comida ali, é uma troca, não houve dinheiro envolvido nessa transação, a Grubhub vai ser medida, vai ter metas, e a Amazon vai ter até 15% de participação dentro da empresa, se der certo, ou seja, se os testes se provarem. Bom, a Amazon, ela não é a primeira vez que ela faz isso, já se aventurou no delivery, como eu falei, e desde 2019 eles investem na Deliveroo, que tem operações no Reino Unido e na Irlanda, ou seja, é a Amazon aumentando a quantidade de países que ela entra para fazer diferentes coisas, para ver se tem tração em todo o mercado ali. Bom, a Just Eat, que no fim aqui de junho de 21, ela estava avaliada em cerca de 19 bilhões de euros, sofreu uma queda significativa no período e hoje vale cerca de 3,4 bilhões de euros. Ela acumulou alta na última quarta-feira, depois desse anúncio, em torno de 15%, dado esse anúncio aí de deal. Bom, mas se ela quiser voltar aos 19, ela vai ter que crescer 400%. Vai ficar um pouco difícil, mas tomara que a Amazon consiga fomentar esse mercado. Bom, qual é o mercado competidor da Amazon nesse negócio? O Uber Eats, que eles anunciam aqui que saíram no Brasil, né? Anunciaram que saíram do Brasil recentemente, por causa da briga de exclusividade com a Rappi e com o próprio iFood. Bom, mas eles acumularam o Uber Eats queda de 3%, a DoorDash teve uma queda de 7%, é outra concorrente da Amazon, e a Amazon, depois do anúncio, acumulou 1% de aumento aí na ação. Então, é um resultado que o mercado entendeu como positivo por parte da Amazon, e aqui, Habib, Aracaki, ouvintes, é a Amazon comendo o mercado de delivery de comida pelas beiradas, comendo frio ali tranquilamente. Para finalizar, pessoal, quanto à compra de participação na Total Express, quanto da Grubhub, são para potencializar os clientes Prime da Amazon. E isso gera muitos ganhos para a Amazon, como a receita recorrente, a assertividade que vai entrar X milhões de dólares, euros, reais na conta da Amazon. Receita recorrente para o varejo, ela é muitíssimo importante. Aqui, alianças estratégicas com essas empresas, a gente mostra a força e a inteligência dos estrategistas da Amazon para desenvolver novos negócios. Muito bom, né? Interessante ver a Amazon crescendo em várias frentes. E aí, Renato, é o seguinte, já escutei que a Amazon não conseguiria entrar de fato no Brasil por ter dificuldade com a logística específica, e de fato tem uma série de entraves logísticos nas operações brasileiras de varejo, né? Vocês conhecem muito bem isso, vocês dois, mas que de fato com empresas como Magalu, etc., a Amazon jamais teria espaço. Será que a gente não vai ver a Amazon crescendo no Brasil, Renato? Pois é, né? Você vê aí, né, aos poucos, pela beirada, vai criando aquele ecossistema de operação de entrega rápida, etc. e tal, sem contar todo o know-how de tecnologia. Eu falo, quem tem dinheiro, meu amiguinho, ele consegue chegar aí, dinheiro e conhecimento, que é o caso da Amazon, consegue fazer exatamente qualquer coisa em qualquer região do mundo. Então, pode errar, obviamente, né? A gente sabe disso, como errou lá na parte de delivery lá nos Estados Unidos, mas agora aprende. Então, aprende com os erros, faz aliança estratégica, como o Yuri falou, e assim por diante. Eu lembro que a gente fez um treinamento uma vez para uma farmacêutica, Habib, não sei se você lembra, que aí eu estava discutindo lá com o pessoal isso. Falei assim, a Amazon, isso 1 ano atrás, hein? A Amazon está entrando aí no setor de farmacêutico, né? Está fazendo, né, a parte de entrega, né, com o PillPack, está fazendo plano de saúde, né, com Amazon Care, etc. Falei, daqui a pouco eles vão começar a fazer remédio. Aí um dos colaboradores lá da empresa falou assim, não, mas é impossível eles fazerem isso, porque tem todo, né, um know-how aí de criação de patente, desenvolvimento de molécula, etc., que a Amazon não tem. Aí eu falei assim, mas você viu o caixa da Amazon? Aí eu falei assim, se você tivesse o caixa da Amazon com todo esse ecossistema, o que você faria? Aí ele olhou assim, eu faria uma aquisição. Pois é, né? Exatamente, você faz uma aquisição. Então, nunca duvide do poder de uma empresa que tem muita eficiência operacional e dinheiro. Exatamente, né? Inclusive, uma outra empresa que tem muito dinheiro e eficiência operacional é o Mercado Livre,
que arrebentou de crescer aqui no Brasil, né? Inclusive a maior operação do ML, né, nas operações aqui da América Latina. Então, dá para entrar no Brasil com muito dinheiro e isso não falta para a Amazon, certamente. Vamos para a próxima notícia, aqui falando um pouco sobre resultados. Eu peguei essa daqui do Valor Econômico. Claro registra alta de 7,6% na receita líquida no segundo trimestre para 10,6 bilhões de reais. Pessoal, o setor de telecomunicações não é muito popular aqui no BTC Journal, então eu gostei que a gente trouxe esse assunto à tona. Vou comentar um pouquinho, dei uma olhada nos resultados e vou colocar um pouco de contexto para vocês. A Claro, no Brasil, é uma subsidiária, uma empresa que ela é 100% adquirida, 99%, da América Móvil. América Móvil, móvil com V, na verdade, né? Que na Espanha, enfim, em castelhano o pessoal chama de o V de B, tá, pessoal? Então eu vou falar América Móvil. Inclusive eles falam, né? Pode ser B de burro ou B de vaca, né? Enfim, fica essa piada para depois, né? Mas a América Móvil, ela é uma empresa que surgiu em 2001 de um spin-off de uma empresa mexicana, América Móvil, inclusive, apesar de ser listada nos Estados Unidos na NYSE. Ela surgiu do spin-off da Telmex, que é uma gigante de telecom no México, e ela separou naquela época as operações de mobile das operações de comunicações físicas, enfim, telefone fixo, TV, etc. Ela separou essa operação, a América Móvil ficou com a operação mobile, depois ela acabou adquirindo a Telmex inteira, tal, e hoje é gigantesca, mas não apenas no México, mas na América Latina como um todo, e tem até investimentos fora do continente americano. A Telmex, por sua vez, ela foi o principal caso de sucesso do Carlos Slim. Quem é Carlos Slim? Carlos Slim é um investidor mexicano bastante famoso, né? Por que famoso? Né? Pelo menos entre o meio aí do mercado, etc. Ele é conhecido como Midas, né? Vocês já ouviram falar daquele toque de Midas, né? Então tudo que Midas tocava virava ouro, tal. E o Carlos Slim tem um pouco dessa pecha, e principalmente aplicado ao setor de telecomunicações. Antes do surgimento dos bilionários pop, como Elon Musk, que a gente comentou aqui, Jeff Bezos, o Carlos Slim era ainda mais famoso. Ele já foi o homem mais rico do mundo, lá nos meios de 2008, 2007, e hoje ele deve estar meio chateado, porque ele caiu na lista, hoje é o 14º mais rico do mundo, que é uma posição absolutamente vergonhosa, né? Enfim, a América Móvil, ela é dona da Telcel, que tem 70% do mercado mexicano, da Claro, que é presente em quase toda a América Latina, muito forte aqui no Brasil também, e tem participações, por exemplo, na KPN, que é uma gigante telecom da Holanda, e também na Telecom Áustria, mas esse aqui ele não fala em qual país atua. A operação do Brasil é a Claro, e eu vou compartilhar um pouco dos resultados da empresa no primeiro semestre de 2022, né? Então a América Móvil ela fez essa divulgação, e o legal do resultado que ela divulga é que ela separa todas as regiões, e aí tem a contribuição, né, a margem de contribuição de todas as regiões aqui através do EBIT. Então vamos lá para a Operação Brasil, que é a Claro Brasil. A receita foi de 20,5 bi de reais, então aqui eles divulgam até em reais, que foi um aumento de 5% em relação ao primeiro semestre de 2021. E olha só que interessante, se a gente pega número de usuários, que também vai representar na receita da parte mobile, a gente teve um aumento de usuários pós-pago de 23% e de pré-pago de 32%. Então, é claro, dentro do mercado de telecom brasileiro, que vocês sabem que é mais ou menos oligopolizado, a gente tem alguns poucos grandes players aqui, Vivo, Claro, Oi, enfim, teve todo o desmembramento e tal. Enfim, mas é um mercado, a TIM é um mercado pequeno, com alguns poucos players pequenos aí regionais, teve um aumento muito expressivo de usuários. Se a gente pega a receita média por usuário mensal é de R$ 22, que eles declaram aqui, ficou estável de um semestre para o outro. E o churn, que é uma métrica bem interessante, que o Renato trabalha bastante nas aulas também de finanças. Renato, o que é o churn? Explica aí para o pessoal.
Churn basicamente é a quantidade de clientes que você tem atualmente na base que você perde num determinado período de tempo. Então, toda vez que o churn está muito alto, geralmente o cliente não tá vendo muito valor aí no serviço que está sendo prestado, e aí ele vai lá cancela aí a assinatura. É exatamente esse ponto aí que provavelmente lá no Netflix vai vir acima de 2 milhões de usuários esse mês. E aí o churn baixo mostra que o cliente vai ter um lifetime value maior, consequentemente vai ter mais rentabilidade. Pois é, e aí, diferente da Netflix, a Claro tem um churn baixo e ela reduziu de um período para o outro. Então, o churn passou de 3,2% no primeiro semestre para 2,9%, o que é bem interessante, resultado operacional legal. Agora, quando a gente fala de operações de TV e telefone fixo, olha só, TV teve uma queda de receita de 11,2% e telefone fixo uma queda de 13%, mostrando que também existe mudança no hábito de consumo. Então, aqui a gente falou da Netflix, deu essa leve cutucada, porém, com certeza, uma parte do share da TV paga da Claro e de outras empresas vão para serviços de streaming como Netflix. E telefone fixo, enfim, vai continuar ainda com volume bem alto, mas tem diminuído bastante, até porque eu acho que as pessoas têm se incomodado porque não recebem nenhum telefonema útil através do telefone fixo. Enfim, aqui quando a gente fala de margem EBITDA, olha só que interessante, pessoal, margem EBITDA desse negócio é de 40,4%. É muito alto, muito eficiente. A margem EBIT já reduz um pouco, vai para 13,7%, mas ainda assim contribui bastante com o resultado da América Móvil, a Claro Brasil, né, pessoal? Agora, só para terminar, é interessante comentar que aqui no Brasil, finalmente, chegou o 5G. 5G bastante famoso, tal, mas aqui no Brasil estava demorando um pouquinho, foi palco de discussões acaloradas entre Estados Unidos e China, China desenvolvendo 5G e tal. Vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo. Então, no Brasil, a tecnologia 5G já chegou e o primeiro local onde ela está sendo trabalhada é em Brasília. O primeiro, enfim, a Claro hoje tem mais de 2 milhões de aparelhos com tecnologia provida para acesso ao 5G. E aí você se pergunta, bom, qual que é a ideia do 5G? Qual a diferença do 4G, por exemplo? É mais rápido? Um pouco mais rápido, mas não é esse o grande ponto. Tá? O grande ponto aqui é a taxa de latência. Latência é o tempo de resposta do equipamento a um local de envio de informação, basicamente. Então, é o tempo que a informação leva para sair de um servidor e para o outro, de um celular e para uma antena, enfim. Esse tempo ele é diferente, por exemplo, da banda larga, ou da largura da banda, que mede a quantidade de dados que podem ser transferidos no período de tempo, ou até a velocidade, que seria a velocidade, por exemplo, a gente comentou aqui, o Yuri falou no 5G, muitas vezes um vídeo em algum stream no YouTube carrega muito rápido. Essa velocidade também aumenta no 5G, mas não é esse o principal ponto. O principal ponto é a latência. Quanto menor, melhor. E o que acontece? Quando a gente fala do 4G, a taxa de latência média aí que a gente tem é de 50 milissegundos. No 5G, chega a 5 milissegundos, 10 vezes mais rápido. E a ideia é que chegue até 1 milissegundo com a evolução dessa tecnologia. Só para você ter uma ideia, um estalo de um dedo dura mais ou menos 100 milissegundos. E qual que é a ideia? A ideia é que você possibilite, por exemplo, games em streaming com muito menos problemas de acesso, quando você pega um game que é mais urgente, assim, um game online que tem muita ação, muita mudança de quadro, etc., ele vai ser muito mais instantâneo. Manuseio de robôs à distância. Estava comentando com o Renato aqui antes da gente gravar que existem cirurgias que são realizadas por robôs hoje. Como é que funciona? Você tem um profissional, um médico, que ele vai manusear um robô que está dentro da sala de cirurgia, então o robô que está mexendo ali no paciente, mas o médico está na sala do lado, olhando tudo o que está acontecendo e manuseando através de controles. O 5G possibilita que esse médico faça esse mesmo procedimento do outro lado do planeta, sem perda de qualidade no procedimento. Isso hoje não é possível com 4G. Com o 5G é possível.
Outra coisa, acesso praticamente imediato a gigantescos bancos de dados. Quando a gente fala, por exemplo, de sistemas, de data mining, de big data, hoje acessar grandes bancos de dados pode ser um pouco demorado, né? Porque a gente está falando de dados realmente massivos. Com o 5G e essa queda da taxa de latência, você vai acessar milhares, centenas, milhares de servidores praticamente instantaneamente. Isso é muito interessante. Então, a tecnologia 5G, ela vai começar, vai mudar uma série de aspectos, principalmente internet das coisas, e a América Móvil e a Claro estão se preparando, né, já estão preparadas para essa nova tecnologia aqui no Brasil. Então vamos acompanhar, né, um mercado já muito rentável, muito grande, mas que tende a crescer ainda mais com essa nova tecnologia. Vamos seguir, pessoal? Próxima notícia do Valor Econômico também. PepsiCo aumenta preços no trimestre. A gente falou sobre inflação no episódio passado, Yuri, e agora vamos falar sobre o aumento no preço das batatinhas. Então, vamos lá. Vamos lá, Habib. Esse nome das batatinhas é ótimo, né? Eu adoro batatinha frita, salgadinhos. Mas, enfim, essa notícia aqui a gente pegou mais para complementar aí quais são as ações das empresas dada a inflação dos alimentos. A gente comentou a semana passada uma notícia do Valor Econômico. A inflação dos alimentos e bebidas tem impactado fortemente a rentabilidade das pequenas e médias empresas, principalmente restaurantes, empresas que mexem com alimentos e bebidas, e esses 16%, muitas delas não conseguiram repassar os custos aos seus consumidores. Bom, isso não foi o que aconteceu com a PepsiCo. A empresa que fabrica bebidas e salgadinhos, só para uma curiosidade aqui, sabe quantos 1.000 fornecedores de batata a PepsiCo tem no mundo? Pessoal, são mais de 15 mil fornecedores, produtores de batatas. Então, imagine como é que é gerir tudo isso, né? Então, só um parênteses aqui de curiosidade. Bom, eles estão provendo que a inflação ela vai continuar elevada pelos restantes desse ano e no ano seguinte também, lá em 2023, e eles informaram que continuarão abertos a elevar preços. Bom, qual que é o problema disso? Perder share de mercado. Mas a taxa de inflação levantada pela própria empresa gerou algo em torno de 13% a 19%. Bom, aqui bem na média é o que o Valor Econômico anunciou a semana passada, 16%. Isso daqui de 13 a 19 foi dito pelo diretor financeiro, o Hugh Johnson, ao Financial Times. Bom, a PepsiCo, ela elevou os preços do portfólio em 12%. Aí você me pergunta, caramba, a inflação está em 13 a 19 e a empresa corrige só 12, não conseguiu passar para os seus clientes essa inflação. E é diferente do que você falou no começo, que a PepsiCo passou aos clientes este aumento. Pois é, pessoal, isso só foi possível porque a PepsiCo, nos últimos meses, ela conseguiu melhorar a manutenção das suas margens. Parte disso é a redução de custos que se deve à tecnologia implementada para a acurácia e gestão do estoque. A gente sabe que o custo de oportunidade do capital parado é enorme, principalmente em empresas multinacionais, e aqui eles passaram a gerir melhor os seus estoques. Óbvio, melhoraram os ciclos de conversão de caixa. Resumindo, fizeram a lição de casa da empresa como um todo para manter as suas margens e para poder repassar menor aumento de preço aos seus clientes. Legal. Vamos falar um pouco dos financials da empresa. A PepsiCo ela registrou um salto de 5,2% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano passado e chegou para mais de 20,2 bilhões de dólares. Estimam aí um aumento de receita de cerca de 10% para o próximo trimestre, para o próximo período, acima dos 8% que haviam projetado há 3 meses atrás. Então, as projeções de receita melhoraram de 3 meses para cá. Mesmo assim, eles foram conservadores nos anúncios e mantiveram a previsão de lucros para 6,63 dólares por ação, 6% acima de 2021. Isso daqui corrige a inflação estadunidense e dá um pouquinho de lucro ali em cima de cada ação, mas muito pouco, né? Um lucro baixo. A gente sabe que varejo de alimentos tem a margem muito espremida. A rentabilidade é bem baixa, mas aí no volume eles ganham um dinheiro considerável.
Bom, o impacto da guerra da Rússia e da Ucrânia levou a uma provisão de prejuízo antes dos impostos, algo em torno de 1,4 bilhões de dólares. O Johnston, o diretor financeiro, ele comentou que a provisão não monetária se deve ao maior custo médio de capital atualmente por causa da Rússia e dos negócios lá. É o nosso famoso WOC, né, o custo ponderado de capital. E, dado esse problema na Rússia, ele reduziu os valores dos ativos da empresa naquele país. A gente acompanhou aqui no BTC Journal, recentemente, que algumas empresas tiraram as operações da Rússia, sofreram impactos na operação na Ucrânia. A PepsiCo continua lá, continua vendendo seus produtos, mas os valores dos ativos, das indústrias que eles têm lá, a produção, tiveram um downgrade aí na valorização. Bacana. Para finalizar, o CEO, o Ramon Laguarta, ele disse estar satisfeito com os resultados. Pô, também se o CEO falar que não está satisfeito, todo mundo tira o dinheiro, os investidores não querem mais investir na PepsiCo. É o mínimo que eu espero do CEO falar que ele está feliz. Senão até o emprego dele está em risco aí, né? Bom, as ações da PepsiCo, elas fecharam o pregão do dia 12 de julho em Nova York com ligeira queda de 0,57%. E lembrando que no primeiro trimestre de 2022, a gente comentou aqui no BTC Journal também, eles tiveram um recorde de alta na companhia. E também reconheceram isso no primeiro trimestre, mas não conseguiram agora no segundo tri manter essa rentabilidade alta, inclusive teve um pouco de queda, apesar do CEO ter gostado dos resultados, Habib. Pois é, né? A comunicação acaba sendo importante aqui também para balizar expectativas. Vamos seguir para a próxima notícia, última aqui de resultados, depois a gente tem mais uma aqui para o Yuri comentar. Mas olha só, valor econômico. Iven registra alta de 35% nas vendas. Lançamentos dobram no segundo trimestre. Que beleza, a notícia aqui, pelo menos o título, parece mostrar que o mercado imobiliário está crescendo e se recuperando para caramba, mas vamos analisar com um pouquinho de cuidado aqui. A Iven, pessoal, uma construtora, incorporadora, muito presente em São Paulo, atua em outros estados também, e boa parte aí dos seus imóveis, lançamentos, incorporações, são voltados para construções residenciais, principalmente de alto padrão. Tá, mas eles fazem também construções econômicas, voltadas ali para Minha Casa Minha Vida, etc. Também tem, mas em menor quantidade. E aí é o seguinte, a empresa ela tem capital aberto, hoje a ação negocia mais ou menos R$ 4,90. Já, isso dá um market cap de 1 bi mais ou menos. Ela já negociou, antes da pandemia, a cerca de R$ 18. E aí depois da pandemia teve a queda, não sei o que, voltou final de 2020 e estava negociando a cerca de 15. E aí, claro, agora caiu junto com todo o mercado. A reportagem ela fala sobre 4 lançamentos no trimestre e a gente já vai entrar nos números, tá? Mas eu queria antecipar a discussão. O que vai ser do mercado imobiliário nesse momento de juros altos? Porque existe uma influência. O público, muitas vezes, tem um interesse menor no investimento imobiliário com o aumento das taxas de juros, do crédito imobiliário, do custo de oportunidade, da pessoa simplesmente deixar esse dinheiro rendendo, enfim. Então a gente tem que ver com detalhe, porque o título da notícia parece muito bom. E quando a gente pega lá as vendas líquidas da Iven, de fato, 479 milhões no segundo trimestre de 2022 contra 354 em 2021, 35% de aumento. Distratos se manteve estável, mais ou menos 13% de distratos. Então, tem as vendas brutas, os distratos e as vendas líquidas. Quando a gente pega uma métrica muito importante para esse mercado, que é o VSO, o valor sobre oferta, venda sobre oferta, é uma métrica importante da gente entender se o mercado, de fato, está liquidando, está vendendo esses imóveis que vão sendo construídos. E o VSO também está estável, está em torno de 15%. Ou seja, a Iven tem reposto e criado lançamentos numa medida mais ou menos próxima daquilo que ela tem vendido. E aí, de lançamentos, ela tem um total de 461 milhões. Se a gente pega estoques, aqui eu já estou pegando o resultado do primeiro TRI, de estoques e de land bank, porque a empresa ainda não divulgou o resultado oficial. O que ela divulgou, e a notícia fala, é uma prévia operacional, que traz essas vendas líquidas e as vendas sobre oferta.
Só que se a gente pega o resultado do primeiro TRI de estoque, 2,8 bi de estoque, isso deve se manter constante nesse próximo resultado, que a empresa teve de vendas mais ou menos aquilo o que ela teve de lançamentos, não deve mudar muito. E o Land Bank, ou seja, o que ela tem de vendas, valor geral de vendas potencial dos terrenos que ela tem, é de quase 6 bi, 5,8 bi, sendo que 50% está destinado para alto padrão. Uma pergunta que eu faço é, até onde vai a demanda por imóveis de alto padrão, principalmente nesse cenário? Quando a gente pega a margem EBITDA, a empresa teve uma queda consistente de margem EBITDA de 2020 para cá. Então ela passou de 2021, no primeiro TRI, de 16,3 para 9,5 agora, no primeiro TRI. E a margem líquida passou de 14,3 para 9,9. Mais importante, caixa operacional. A empresa passou de uma geração de caixa operacional de quase 200 milhões para uma queima de caixa de 127 milhões. E quando a gente pega os resultados ao longo do tempo, a gente vê realmente essa queda constante, tanto dos aspectos operacionais, margem EBITDA, margem líquida, mas também as próprias vendas. A gente teve um pico agora no segundo trimestre, possivelmente justificado por algum represamento, imóveis que nesse trimestre calharam de vender bastante, ou eventualmente lançamentos que foram muito bem sucedidos, tá? Isso pode acontecer também. Mas, ao longo do tempo, a queda nas vendas líquidas é uma regra no caso da Iven e de outras construtoras, tá? Principalmente esse ano, com o aumento das taxas de juros. Então, isso de fato está se mostrando factual, de que o aumento das taxas de juros tem diminuído, tem desaquecido um pouco esse mercado, que teve um aquecimento lá em 2020, etc. Agora ele está desaquecendo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na análise do mercado imobiliário. E o Yuri colocou um ponto interessante aqui, Yuri, quando a gente estava comentando sobre isso antes de gravar, que são as alternativas que as incorporadoras têm com o desaquecimento do mercado, né? Onde ela pode inovar, na verdade? Pois é, Habib, analisando as grandes incorporadoras aí nos últimos anos, a gente percebeu que esse estoque aumentou consideravelmente e a gente sabe que capital parado é um grande problema para toda e qualquer empresa. E o que essas empresas passaram a fazer para tentar rentabilizar esse ativo parado? Quando eu faço um lançamento, eu tenho uma venda, enfim, consegui lá construir, entregar, parte do que ficou construído fica vazio. Eu tenho custo de condomínio, eu tenho custo de energia, eventualmente, eu tenho custo de água, SG&A no geral. Enfim, o que as empresas fizeram? Elas passaram a tentar rentabilizar esses negócios por enquanto parados. Enquanto não se faz a venda, que é o grande modelo aqui, o VGV, né? Eles colocam para locação. Como eles fazem isso? Eles mobiliam, eles fazem um acabamento leve, fino, sem muita gourmetização, colocam ali piso, um armário, uma cama, colocam alguns utensílios domésticos e passam a locar no short stay, que é onde surgem as empresas, por exemplo, como a Charlie, que está crescendo significativamente, ou a própria Housee. A Housee nasceu desse spin-off aí, basicamente entrou para o mercado para ocupar uma lacuna deste capital todo parado, desse ativo todo sem rentabilidade. O short stay é um problema para o turismo organizado, porque muitas vezes os locais onde esses empreendimentos estão, algum deles de alto padrão, não conseguem receber clientes a cada dia. Pensa a segurança das pessoas que usam, que moram nesses empreendimentos. Eu tenho lá 200, 100 apartamentos, 50 são de pessoas que moram, que têm aquele ativo, os outros 50 fica rodando gente diferente o tempo todo. A Housee ou a própria Charlie, eles não têm a estrutura que um hotel tem, por exemplo. Então, fora o fato de que essas empresas não pagam ISS, então tem brigas jurídicas sobre como rentabilizar. O Airbnb, por exemplo, não paga ISS na cidade local onde ele usa. É por isso que Nova York, por exemplo, já proibiu o Airbnb lá na Times Square. Você não consegue mais para o Airbnb porque ele desregula o turismo organizado e não tem impostos sendo pagos, né? Que é o que mantém os governos para poder fazer as suas políticas públicas. Então, é um negócio interessante, essas empresas nascendo para tentar rentabilizar o negócio, mas vão haver ainda muitas discussões sobre como operacionalizar tal negócio, Habib.
Pois é, mas acho que o recado principal é justamente esse. A gente precisa analisar o mercado imobiliário com um horizonte de tempo um pouco mais longo, tá? Até por causa de toda a história do ciclo de caixa, dos lançamentos, etc. É muito importante. Vamos para a última notícia, que eu peguei do Valor Econômico também. O título é: Loja do Mecânico deve faturar 1,5 bi de reais neste ano. Yuri, a gente acho que já comentou num passado rapidamente sobre a loja do mecânico. Eu gosto muito, eu acho interessante quando a gente observa e-commerces nichados, tá? Que não vendem de tudo, como a Amazon, né? Se colocam, eventualmente Magalu, Mercado Livre, etc. Enfim, parece ser um bom negócio também, pelo menos a título da notícia aqui que a gente vai comentar. Beleza, Habib, vamos lá. Falando um pouco sobre esse mercado de e-commerce de itens para automóveis, por exemplo, a loja do mecânico, é um nicho que pode virar um hit, pode ser uma coisa estrondosa aí no futuro. Bom, ele vende produtos para mecânicos, para donos de oficinas de jardinagem, marcenaria e serralheria. A empresa ela foi fundada por Márcio Gurgel. Que coincidência, né? O Gurgel, um carro brasileiro aí, o nome do cara é Márcio Gurgel e está na loja do mecânico. Bom, ele é um mineiro que se estabeleceu em Franca, que é um celeiro de negócios, que é de lá que sai o Magalu, é de lá que saem os drones que estão sendo produzidos para o iFood, para entrega, para o delivery via drones, né? É uma área que está em franca expansão sempre, né? Bom, em 2022, a empresa ela deve faturar algo em torno de 1,5 bi, como o highlight da notícia diz, e eles investirão até 2024 algo em torno de 300 milhões de reais. Bom, o plano da empresa é chegar a 5 bilhões de reais de faturamento daqui a 4 anos. Isso daqui é crescer cerca de 60% ao ano. Eu acredito que é muito agressivo essa meta, mas os modelos de private equity brigam por isso, muito possivelmente mirando o IPO. Então, alunos, gravem isso daqui, ou melhor, já está gravado, favoritem esse vídeo, porque muito em breve, se isso der certo, daqui a um tempo, Loja do Mecânico vai virar um IPO, aí onde a gente vai analisar o seu respectivo prospecto. Bom, essa história mudou quando 20 fundos de private equity disputaram o controle da varejista. E a que venceu foi a IB Capital. Bom, 20 empresas querendo investir em algo, disputando ali o controle, que poder de barganha ótimo que a loja do mecânico teve para conseguir os seus 600 milhões de reais. E aqui a AB Capital comprou o controle da loja do mecânico. Bom, de lá para cá, a empresa ela se estruturou para construir um omnichannel, aumentou aqui os produtos, serviços oferecidos aos mecânicos. Nossa, omnichannel, Yuri, toda semana a gente fala de omnichannel no BTC Journal. Sim, falamos porque é o que precisa hoje para as empresas terem capilaridade e chegarem aos seus clientes da melhor maneira possível. Eu tenho cliente em tudo quanto é jeito, loja física, loja online, eu quero comprar em casa, receber na loja, retirar na loja, comprar na loja, receber em casa. Depende da sua necessidade, depende da necessidade do cliente, as empresas se adaptam. Bom, eles tiveram movimentos, Habib, como a chegada de um ex-Creditas, o Vitor Hiraya, e ele foi para chefiar a área financeira. E aí o outro sócio da IB Capital, o Renan Pereira, ele se mudou para Franca, a região de Franca Expansão, interior de São Paulo, para assumir esse posto de chefe de operações. É normal para a private equity, quando eles compram algo, quando eles investem em algo, colocarem uma pessoa estratégica dentro da operação, dentro do financeiro, para controlar toda e qualquer tomada de decisão. Comprando o controle, é óbvio que eles precisavam ter o CFO e o COO ali para poder manter o controle total da empresa e saber aonde que vão colocar os famosos 600 milhões de reais que eles aportaram. Bom, como todo CFO que se preza no varejo, eles foram na linha de banco e aí desenvolveram serviços de crédito aos clientes. Muito possivelmente isso estava aqui no pipeline de ação desses private equities. Hoje eles têm algo em torno de 50 milhões de reais em consórcios. Muito possivelmente eles são os bancos, entre aspas, patrocinadores dos clientes que precisam comprar máquinas que podem custar aí centenas de milhares de reais. Então, um elevador, por exemplo, quando você suspende o carro para fazer a manutenção por baixo,
É um item super caro. Dependendo do tamanho, do porte e do quanto de dinheiro tem os pequenos mecânicos, eles não conseguem adquirir tais coisas e ficam com aqueles macacos hidráulicos tentando levantar o carro. Então fica uma coisa pouco profissional. É aqui que se dá a oportunidade e as chances de crescimento da loja do mecânico por meio desse aporte. Bom, no momento desse aporte, a empresa ela fatura cerca de 800 milhões de reais. Ela tem apenas uma loja física. O que o Renato Aracaki até chegou a comentar aqui, ele achava um absurdo. Uma loja física que tem um faturamento para carros de 800 milhões de reais é uma coisa meio doida até de se pensar, né? Mas, enfim, o faturamento da loja física corresponde a 8% do faturamento total da empresa. Então, desses 800 milhões aí, cerca de 8% é da loja física. Óbvio que o plano agora é abrir mais lojas físicas. Conhecimento de marca, jornada do consumidor, para passar em frente a uma loja e ver aquele nome. A gente comentou aqui a semana passada, o Graeb comentou da adesivagem de caminhões, né, para que a empresa seja conhecida. Isso também é o omnichannel, conhecimento de marca, jornada do consumidor, melhorar a rentabilidade do negócio, conhecimento, a percepção de valor da marca, willingness to pay, ou do produto, né? Beleza, então eles querem abrir 10 lojas físicas até o final deste ano e chegar em 30 lojas físicas até o final de 2023. É mais de uma loja por mês. Quem trabalhou ou trabalha com expansão de loja física sabe que isso é um número bem agressivo e difícil de ser realizado. Mas, atualmente, as lojas físicas, por representarem só 8%, e pensando no tamanho do mercado de peças de automóveis, pode ser um baita negócio de crescimento. Aí eu acredito sim nos 5 bilhões de faturamento por ano, mas o CAPEX vai ser alto para essa operação. Bom, eles querem adquirir também, para diversificar portfólio, um canal no YouTube, que hoje tem cerca de 300 mil seguidores. Isso aqui é interessante, porque mudando o portfólio, como que os mecânicos hoje se atualizam, por exemplo, para fazer a manutenção dos carros elétricos, que estão em franco crescimento nas ruas de São Paulo ou das grandes capitais? Alguém precisa ensinar. Muito possivelmente é mais fácil ensinar por vídeos de YouTube do que você fazer uma turma como tinha do Senac antigamente, onde iam os mecânicos mexerem no bloco do motor. Isso já está ficando retrógrado. Hoje as pessoas entram no YouTube, veem o que eles precisam e fazem as manutenções. Então, comprar um canal do YouTube com 300 mil seguidores é algo que, estrategicamente, eu entendo como positivo. Eles estão, para finalizar, com outras 2 diligências. Eles assinaram o NDA, um contrato de manter segredo sobre o deal, mas 2 outras diligências que podem completar esse portfólio que a gente ainda não sabe. Mas tomara que dê certo, tomara que cresça e que eles faturem isso e que a gente possa analisar mais um prospecto de IPO muito em breve. Torço muito por isso e a gente vai acompanhando as operações da loja do mecânico, que é um negócio bem interessante que eu acompanho também há um bom tempo. E essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Renato, muito obrigado de novo. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Habib. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem, sem o Habib. Abraço. Pois é, Renato, vai ter que me substituir na semana que vem. Não tem jeito, hein? Yuri, muito obrigado também de novo. Obrigado, Habib. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os ouvintes que estiveram com a gente até agora. E, Habib, nas suas férias, o Renato vai ter que ensaiar a semana inteira só. Vai ter que fazer a entrada, né? Mas o Renato vai me ajudar, vai me salvar nessa, viu, Yuri? Não se preocupe. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por escutar, pela paciência de acompanhar a gente até agora. E semana que vem, então, estamos de volta. Meus colegas estarão aqui. Eu volto na próxima semana, mas você, com certeza, estará aqui na semana que vem, junto com eles, para mais um BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.